O carro fantasma e seu instinto assassino. Olá, como vão? Espero que estejam bem. No início dos anos 2000, fui com um amigo meu até uma cidade grande que havia no meu estado. Ele precisava resolver algumas coisas por lá, mas tinha necessidade de voltar no mesmo dia. Então ele pediu a minha ajuda para que conversasse com ele durante o caminho, para que ele não dormisse no volante. Durante a ida, o caminho foi tranquilo, apesar de que a estrada era muito ruim. Chegamos ao local quase a tempo dele perder o prazo de resolver o problema. Mas ocorreu tudo bem, ele resolveu o que tinha que resolver e pegamos o caminho de volta. Sabíamos que iria pegar a estrada à noite, e alguns já haviam dito para nós que não devíamos fazer aquilo, pois aquelas estradas eram realmente muito perigosas à noite. Não apenas pela estrada ser ruim, mas haviam relatos de um carro assombrado que perturbava os motoristas que passavam pela estrada durante a noite. Mas nós éramos jovens, não acreditávamos muito nessas coisas de assombração, ainda mais que fosse de um carro. O caminho foi até relativamente bem até chegar de madrugada. Por volta de 1 da manhã, faltavam aproximadamente 200 quilômetros para chegar em casa. E aqueles 200 quilômetros seriam os mais assustadores de nossas vidas. A estrada era cheia de buracos, então vez ou outra tínhamos que ir na contramão para poder desviar de buracos grandes. Mas a estrada estava tranquila. Naquele horário, não haviam muitos caminhões ou carros transitando. Logo percebemos que um carro vinha atrás de nós. Aquele carro vinha com os faróis altos e aquilo nos deixou bastante irritados. Meu amigo que estava dirigindo começou a fazer sinal com o pisca-alerta para que o outro baixasse os seus faróis. Mas não tivemos resposta e aquela pessoa continuava com o farol alto. E por mais que nós andássemos em zigue-zague na estrada, desviando dos buracos, o outro que vinha atrás parecia não se importar com os buracos, mas nem víamos o seu farol tremer ao passar por todos eles. E cada vez mais aquele carro se aproximava de onde estávamos. Quando ele finalmente nos alcança, não conseguimos ver que carro era aquele, pois seus faróis estavam muito altos, mas ele começou a buzinar para que saíssemos da frente. Porém, andamos lentamente e deixamos o outro lado da pista para que ele pudesse passar. Mas ele parecia não se importar com isso, pois ele continuava buzinando na nossa traseira. Meu amigo vai para o outro lado, esperando que ele passasse. Mas aquilo não teve resultado. Ele se alinha com a gente e continua a usar a sua buzina. Meu amigo coloca a mão para fora e diz para ele passar, mas aquilo pareceu deixar o carro de trás ainda mais nervoso, pois a partir desse momento ele começa a bater na traseira do nosso carro. Pois mesmo com a estrada ruim e andando devagar, aquelas batidas começou a deixar nosso carro descontrolado. Uma dessas batidas foi dada na lateral do nosso carro e acabamos saindo da pista e rodando com o carro. Apenas podemos ver o carro passando por nós, mas ainda bem que estávamos devagar, deixamos a poeira baixar e continuamos o nosso caminho. Andamos por alguns quilômetros e tudo parecia ficar calmo novamente. Como aquele carro passou por nós, imaginamos que iria ficar tudo bem. Após andarmos alguns quilômetros, outro carro com farol alto vem na nossa direção, seguindo atrás da gente. E ele nos alcança rapidamente. E mais uma vez começa a buzinar, como quem pede para que saia do seu caminho. Meu amigo vai para o outro lado e aquele carro vai atrás. Ele volta para o nosso lado da pista e o carro continua nos seguindo. Mais uma vez, ele começa a bater na traseira do nosso carro. Meu amigo então resolve acelerar
não se importando com os buracos que estavam na sua frente. Mas os buracos eram tão grandes que o carro começa a pular. Acabamos furando um dos pneus, e quando paramos no acostamento para trocar, o carro que estava nos seguindo fica mais ou menos 1 quilômetro atrás com seu farol alto ligado. Trocamos o pneu furado, sendo observado por aquele outro carro. Entramos dentro do carro, mas ficamos parados. Esperamos para ver qual era a ação do outro. Mas depois de 5 minutos parado, o carro desliga os seus faróis. Meu amigo então resolve voltar para ver que carro é aquele. Mas para nossa surpresa, voltamos 2 quilômetros e não encontramos carro algum. Ficamos ainda mais surpresos que não havia nenhuma entrada de fazenda nesses 2 quilômetros para trás. Parecia que o carro havia sumido após desligar os faróis. Meu amigo só acreditava que aquilo estava acontecendo com ele porque eu estava junto, mas já estávamos os dois bastante assustados. Deixamos aquilo de lado e continuamos o nosso caminho. Alguns quilômetros para frente, novamente os faróis aparecem atrás da gente. Ele nos alcança rapidamente e já começa o ataque na traseira do nosso carro. Dessa vez, as batidas são bem mais fortes. Meu amigo faz de tudo para manter o controle do carro. Nós vemos as luzes de um posto de gasolina e meu amigo direciona o carro para dentro do posto o mais rápido que pode. Levantamos bastante poeira ao entrar dentro do posto. Imaginamos apenas que aquele carro podia ter seguido seu caminho para frente. Já que era bastante tarde, havia apenas um frentista no posto. Ele ficou assustado com nosso carro entrando rapidamente. Perguntamos para ele se ele viu outro carro passando. Ele disse que se assustou com nosso carro e não viu nenhum outro carro passando na estrada. Nós paramos por uns 5 minutos, completamos o tanque, tomamos café, compramos alguma besteira e resolvemos seguir viagem. 5 minutos seriam suficientes para que aquele carro estivesse a vários quilômetros na nossa frente. Quando já estávamos a 20 quilômetros distante do posto de combustível, começamos a entrar numa região da estrada que estava com muita neblina. O que já era ruim com a estrada esburacada ficou ainda pior. Passamos por uma entrada de fazenda e vemos um carro esperando a nossa passagem. Imaginávamos que aquele carro era o que estava nos perturbando, mas quando o carro sai na estrada, ele toma caminho oposto ao nosso. Ficamos aliviados e suspiramos, já que aquele carro não era o que estava nos perseguindo. Mas antes que pudéssemos relaxar, outro carro bate na nossa lateral. Levamos um susto muito grande, atravessamos a pista para o outro lado e acabamos atolando o carro em um pequeno brejo. Demoramos mais de hora para tirar o carro daquele pequeno brejo na lateral da pista. Após conseguir, estávamos muito cansados, mas aquilo estava parecendo bastante perigoso e não seria um bom lugar para passarmos a noite. E mais uma vez resolvemos seguir viagem naquela neblina densa. Já até esperávamos que aquele carro fosse nos perseguir novamente. E mais uma vez ele aparece com seu farol alto atrás da gente. Ele nos persegue por alguns quilômetros, mas dessa vez ele não bate na nossa traseira. Ele fica distante de nós uns 20 metros. Parecia que daquela vez ele queria apenas nos intimidar. Pegamos um pedaço de madeira velha que estava cheio de pregos e saltamos na pista, esperando que aquele carro furasse o pneu. Mas nossa ação pareceu não surtir efeito, e o carro continuava nos seguindo naquela mesma distância. Finalmente, na nossa frente, um caminhão apareceu. E finalmente poderíamos ver qual era o carro que estava atrás da gente. O caminhão baixou os faróis, mas nós deixamos o nosso ligado, justamente para que ele deixasse o dele e pudéssemos observar qual carro estava nos seguindo. Quando o caminhão passa por nós e ilumina o outro carro, tudo o que podemos ver
são dois faróis na escuridão. Não acreditávamos no que tínhamos acabado de ver. Não eram duas motos, pois elas não conseguiriam bater na traseira do nosso carro. Meu amigo então tem uma atitude inesperada. Ele pisa nos freios para que o carro pare de uma vez. E os faróis se aproximam rapidamente, e quando esperávamos a batida, para nossa incredulidade, os faróis passam por dentro do nosso carro. Imaginamos que aquilo foi coisa da nossa cabeça. Não tinha lógica daquilo acontecer. Porém, o carro ao passar por nós acabou sumindo novamente. Queríamos sair o mais rápido que pudéssemos, mas a estrada era ruim demais para que aumentássemos a velocidade. Nós seguimos viagem sem comentar um com o outro o que havíamos visto, pois nenhum tinha resposta ao outro do que tinha acabado de acontecer. E mais uma vez, após andar alguns quilômetros, o carro aparece atrás novamente. E mais uma vez ele passa a nos perseguir. Dessa vez ele estava bem mais agressivo. Sua buzina estava ligada o tempo todo e ele começava a bater cada vez mais forte no nosso carro. Chegamos em uma parte da estrada que estava relativamente boa, com apenas pequenos buracos, e dessa vez meu amigo teve que aumentar a velocidade. Mas aquilo parecia não surtir muito efeito, pois o outro carro continuava a nos seguir colado ao nosso. Nós sabíamos que se parássemos e o carro atravessasse o nosso, teríamos alguns quilômetros sem que ele ficasse nos perseguindo. Mas teríamos a preocupação em saber que horas ele voltaria a nos seguir novamente. E quando a estrada parecia estar ficando ruim novamente, meu amigo freou o carro, e aqueles faróis atravessaram nosso carro novamente. Como aconteceu uma segunda vez, percebemos que aquele carro era algo fantasmagórico. Mas o que não conseguimos entender é que em certos momentos ele batia em nosso carro, mas quando freávamos, ele atravessava o nosso. Andamos mais alguns quilômetros criando ideia de como acabar com aquilo, até que ele aparece novamente e a perseguição recomeça. Só que dessa vez, ao invés de ser apenas os faróis, o carro aparece completamente. O carro fica empareado ao nosso e podemos ver um homem sem rosto no outro lado do volante. Ficamos ainda mais assustados, mas quando paramos o carro, ele para o dele. Quando aceleramos, ele também acelera o dele. Então ele resolve bater na lateral do nosso carro. Ele começa a nos empurrar para fora da pista. Meu amigo tenta forçar o carro para o outro lado, mas o outro carro é muito maior, parecia ser um carro antigo e tinha mais força que o nosso. Ele estava nos levando em direção a um poste que estava na beira da pista. Mas antes que pudéssemos bater, meu amigo puxa o freio de mão e o nosso carro roda. Mas de toda forma, batemos naquele poste, mas com a lateral do carro. Quando pensávamos que aquilo havia acabado, o carro está vindo em nossa direção. Ele bate em nosso carro na porta do lado onde eu estava. O nosso carro já estava ficando todo amassado, mas o dele não tinha nenhum efeito com as batidas. O farol continuava alto e a frente do carro parecia estar impecável. Ele engata ré e acelera sobre o nosso carro diversas vezes. Meu amigo tentava a todo custo tirar o nosso carro daquele lugar, e eu já estava sofrendo com as batidas do carro no meu lado. Meu amigo finalmente consegue tirar o carro, e o que nos seguia, em vez de bater no poste, desaparece dentro do mato. Nós seguimos nosso caminho com a cabeça com ferimentos, mas logo o farol aparece atrás de nós, continuava a nos perseguir. A nossa salvação é que estávamos chegando na cidade vizinha nossa. Quando entramos na cidade, vimos que o carro que nos perseguia ficou na escuridão, com seus faróis ligados. Ele não quis entrar na claridade da cidade. Fomos até a casa de um conhecido nosso que morava naquela cidade. Ele nos ajuda e quando mostramos o carro, ele pensa que nós capotamos. Quando contamos a história, ele fica incrédulo.
Diz que é mais fácil nós dizermos que capotamos o carro, pois assim ficaria menos vergonhoso. De toda forma, esperamos o dia clarear para poder ir embora. A única certeza que nós tínhamos é que jamais voltaríamos a transitar à noite por aquelas estradas, pois não queríamos encontrar aquele carro fantasma e seu instinto assassino. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.